Isso aconteceu comigo, Ben. E até hoje não consigo dormir direito sem sentir um arrepio percorrer minha espinha. Eu morava em uma pequena cidade do interior de Goiás, onde as ruas de terra se cruzam com vielas, cercadas de casas antigas e quintais que ninguém mais cultiva. Era uma tarde de outono, com o vento morno misturando cheiro de capim seco e terra úmida, e eu estava voltando do mercado carregando sacolas pesadas com compras da semana. Nada de estranho parecia acontecer, até que ouvi algo diferente. Passos atrás de mim, leves, arrastados, mas rápidos. Quando olhei, não havia ninguém. Continuei andando, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Cada árvore que passava parecia se inclinar sobre a estrada. Cada casa parecia encostar em mim com suas sombras. Quando dobrei a esquina que levava para minha rua, percebi que o silêncio tinha mudado. Não havia cães, não havia galos, nem barulho de crianças brincando. Só eu, o vento e o som do meu próprio coração batendo alto no peito. Cheguei em casa, uma construção simples, mas com um quintal amplo e cercado por árvores frondosas. Assim que fechei o portão, percebi algo estranho. Havia marcas finas, quase imperceptíveis, na terra molhada do quintal. Pegadas pequenas, de pés descalços, que pareciam vir do nada e se dirigiam à porta da cozinha. Meu corpo tremeu e um arrepio percorreu minha coluna. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que eram restos de algum animal ou brincadeira de crianças. Mas uma sensação profunda dizia que eu estava enganado. Mais tarde, já dentro de casa, comecei a ouvir sons sutis, como se alguém estivesse mexendo em coisas nos cantos mais distantes da casa. Primeiro foi um rangido leve no sótão. Depois, o barulho de passos arrastados no corredor que dava para os quartos. Peguei a lanterna, tentando encontrar a origem, mas cada cômodo parecia mais vazio do que o anterior. A única coisa constante era o cheiro. Ben, o cheiro, um odor misto de mofo, terra molhada e flores secas queimadas, que me fez engolir em seco e recuar alguns passos. Quando olhei para a cozinha, algo me fez parar. No canto mais escuro, percebi uma silhueta pequena, imóvel. Uma menina de cabelos longos e desgrenhados, pele pálida e olhos negros que não piscavam. Meu coração disparou e um frio intenso atravessou meu corpo. A sombra dela não era natural. Parecia absorver a luz ao redor, escurecendo o ambiente, tornando tudo mais pesado, mais sufocante. Por trás dela, uma presença maior se formava. Uma sombra feminina, alta sem contornos claros, flutuando como fumaça densa, cobrindo o espaço do chão ao teto. Eu tentei recuar, mas cada passo parecia exigir esforço sobre-humano. A sombra se aproximou lentamente, penetrando minha mente com pensamentos que não eram meus, puxando memórias antigas e medos enterrados há anos. A menina sorriu, e aquele sorriso atravessou minha alma, como se fosse capaz de tocar não só meu corpo, mas cada lembrança, cada emoção que eu já tentei esconder. Respirei fundo, pegando o terço que minha avó me deu quando eu era criança. Comecei a rezar baixinho, tentando me agarrar a qualquer proteção que ainda me restasse. O efeito foi mínimo. A sombra diminuiu a pressão por alguns instantes, mas não desapareceu. A menina flutuava em minha frente, inclinando a cabeça, estudando meu desespero. E então percebi que não havia mais tempo para pensar. Cada segundo parecia me arrastar para o chão, para a lama do quintal, para a escuridão da casa. Dei um último esforço e consegui me arrastar até a porta, saindo para a rua com o coração disparado. O vilarejo estava em silêncio absoluto. Nenhum cachorro, nenhum galho quebrando, nenhuma folha caindo. Apenas a sensação de que algo me seguia, invisível, paciente, esperando que eu cometesse um erro. Quando finalmente entrei em casa e tranquei portas e janelas, pensei ter escapado. Mas, Ben, o silêncio era mais pesado do que nunca. Cada sombra parecia viva, cada cheiro de terra molhada ou fumaça me lembrava do que havia visto. A noite caiu,
trazendo escuridão total, mas a sensação de que eu não estava sozinho permaneceu. Eu sabia que parte de mim tinha ficado naquela presença, naquele quintal, e que não havia volta. A noite estava densa, Ben, tão densa que parecia comprimir o ar. Eu tentei dormir, mas cada som da casa, o rangido do piso, o vento batendo na janela, o sussurro das árvores, parecia amplificado, como se estivesse me lembrando constantemente daquilo que eu havia visto no casarão. Meu coração não parava de bater acelerado, e cada sombra nos cantos do quarto parecia se mover, lenta, quase imperceptivelmente. Eu sabia que não estava sozinho, mas ainda assim tentei convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço, que minha mente estava pregando peças. Foi então que ouvi os primeiros passos, suaves, arrastados, mas impossíveis de ignorar. Eles vinham do corredor e com cada passo eu sentia o chão tremer sob meus pés. O cheiro voltou, terra molhada, ferro, flores queimadas, e meu estômago se revirou. Peguei a lanterna e caminhei devagar, tentando me preparar para o que fosse aparecer. Mas nada me prepararia para a visão que tive. No fim do corredor, a menina estava ali, flutuando alguns centímetros acima do chão, imóveis olhos negros me atravessando. A sombra, atrás dela, parecia ocupar toda a casa, espalhando escuridão viva que distorcia o espaço, tornando o ar pesado, quase sólido. Meu corpo congelou e senti um frio intenso subir pela minha espinha. Cada respiração parecia custar um esforço enorme, e minha mente começou a entrar em pânico. A menina deu um passo em minha direção, e eu senti, mais do que vi, um toque gelado no meu braço, atravessando a pele, os músculos até os ossos. A sombra avançou, e por um instante, Ben, eu senti como se estivesse sendo sugado para fora do mundo, puxado para uma escuridão que não tinha chão, nem teto, nem tempo. Minha visão começou a tremer, os sons se distorceram, e cada memória reprimida que eu tinha veio à tona em segundos dolorosos. Ajoelhei no chão, tentando me agarrar ao terço, rezando com toda a força que me restava. A sombra recuou por um instante, como se estivesse testando minha fé, mas não desapareceu. A menina inclinou a cabeça, sorrindo, e senti que não havia mais escapatória. O quintal, a rua, até minha própria casa, tudo parecia estar sendo engolido por aquela escuridão viva, me envolvendo, me prendendo. Então veio o clarão. Bem, uma luz estranha, difusa, que parecia vir do céu rasgado, penetrando o espaço ao meu redor. A sombra se contorceu, a menina flutuou mais alto, e a sensação de que minha própria existência estava sendo consumida me dominou. Eu gritei, mas minha voz se perdeu entre o silêncio esmagador. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Cada passo era como atravessar um líquido denso, pesado, que drenava minha força e minha esperança. A chuva começou a cair, grossa, fria, misturando-se à lama e ao cheiro de flores queimadas. Eu sentia cada gota como se fosse gelo, cada respiração uma batalha. Olhei para cima e vi a menina e a sombra imóveis, observando-me, aguardando o momento certo. O medo que senti naquele instante era total, absoluto, indescritível. Parte de mim sabia que, se caísse, nunca mais voltaria. Mas algo dentro de mim resistiu, e consegui, com esforço hercúleo, me arrastar para dentro de casa. Tranquei portas e janelas novamente, mas não havia segurança. Cada sombra nos cantos parecia mais densa, cada barulho noturno mais intenso, cada cheiro me trazendo de volta àquele quintal amaldiçoado. Eu percebi, Ben, que não havia mais retorno. Parte de mim ficou presa naquela escuridão, naquele espaço que não pertence a este mundo. E mesmo estando em casa, sozinho, eu podia sentir a menina flutuando em algum canto da minha mente e a sombra pairando sobre mim, paciente, esperando. Agora, cada vez que fecho os olhos, sinto o toque frio que atravessou meu braço. Escuto sussurros que não vêm de lugar algum. Vejo sombras se movendo em espaços vazios. O mundo parece normal por fora, mas dentro de mim, Ben, dentro de mim há um vazio ocupado por algo antigo, cruel e vigilante.
Eu tento viver, mas não é vida. É uma sobrevivência constante, com medo de que um dia elas venham me buscar completamente. E é isso, Ben. Por mais que eu tente racionalizar, por mais que eu tente ignorar, sei que nunca vou me livrar deles. O que aconteceu naquela noite não tem explicação lógica, não há cura. E provavelmente ninguém acreditaria se eu contasse. Mas precisava te contar, porque se eu guardasse só para mim, sei que enlouqueceria. Desde então, cada sombra, cada cheiro de terra molhada, cada vento frio, me lembra que eles estão aí observando, esperando, e que um dia, Ben, eles vão me puxar de volta. Isso aconteceu comigo, Ben. E desde então, cada noite se tornou um pesadelo do qual nunca consigo acordar por completo. Eu morava em um pequeno sítio na região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, cercado por morros e trilhas de terra batida. Era uma daquelas casas antigas, com paredes descascadas, telhado de barro e um quintal grande, cheio de árvores secas e mato alto. Tudo parecia comum naquela tarde. O cheiro da terra quente, misturado com o perfume de flores silvestres, o canto distante de passarinhos, o barulho da moto de algum vizinho passando na estrada. Eu tinha ido até a cidade comprar mantimentos. E quando voltei, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. O vento soprava quente, carregando folhas secas e um cheiro forte de barro. Enquanto caminhava pelo quintal, percebi algo estranho. Pequenas pegadas na terra úmida, como de uma criança, que iam da porteira até a porta da cozinha. Não havia crianças na vizinhança que pudessem ter deixado aquilo. Meu coração disparou e eu travei por alguns segundos, tentando me convencer de que eram restos de algum animal, mas o formato era humano demais. Dentro de casa, comecei a ouvir sons que não faziam sentido. Um rangido leve no sótão, passos que vinham do corredor, um sussurro quase inaudível que repetia meu nome. Peguei a lanterna e caminhei pelos cômodos, cada passo ecoando no piso de madeira antiga. O ar estava quente, mas pesado, como se algo o comprimisse. Um cheiro de mofo se misturava a um aroma adocicado, queimado, que me causava náusea. Quando olhei pelo corredor que levava aos quartos, vi pela primeira vez uma menina pequena, cabelos longos e desgrenhados, pele pálida, olhos negros que não piscavam, imóveis, me observando. Ela parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. Atrás dela, uma sombra alta, indistinta, cobrindo toda a altura do corredor. O ar ao redor parecia mais denso, Ben, como se cada molécula tivesse se transformado em chumbo. Meu corpo congelou. A respiração falhou e senti o frio subir pela espinha. A menina deu um passo em minha direção e senti um toque gelado atravessar meu braço, percorrendo ossos e músculos. A sombra avançou e por um instante, Ben, senti como se estivesse sendo sugado para fora do mundo, puxado para um espaço sem chão, sem teto, sem tempo. Meu cérebro entrou em pânico. Memórias antigas vieram à tona. Cada medo enterrado me atingiu com força total. Ajoelhei-me, segurando o terço que minha avó me dera, rezando baixo. A sombra recuou ligeiramente, mas não desapareceu. A menina inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito que atravessava minha alma. Eu tentei me afastar, mas minhas pernas não respondiam. Com um esforço sobre-humano, consegui rastejar até a porta e sair para a rua. O vilarejo estava em silêncio absoluto. Cada sombra, cada árvore parecia me observar. Tranquei a porta, mas a sensação de que eles estavam ali, no quintal, não desapareceu. A noite caiu pesada, Ben, e o ar parecia pesar sobre mim, como se cada molécula fosse um tijolo. Entrei em casa, trancando portas e janelas, mas não havia refúgio. Cada sombra nos cantos parecia se contorcer, respirar, ganhar vida própria. O cheiro voltou. Terra molhada, flores queimadas e algo indefinível que queimava minha garganta e me fazia engolir em seco a cada inspiração. Meu coração batia tão rápido que parecia sair do peito. Então começaram os passos, suaves, arrastados, impossíveis de ignorar. Vinham do corredor, do sótão, talvez de todos os lados ao mesmo tempo. Um frio subiu pela espinha
e eu tive certeza de que algo estava me puxando para fora do mundo, para um espaço que não pertencia a este plano. A menina estava lá, flutuando alguns centímetros acima do chão. Olhos negros fixos em mim e a sombra atrás dela parecia ocupar cada centímetro da casa. Meu corpo congelou e senti que cada célula estava sendo drenada, sugada para aquela escuridão viva. Ela avançou e o toque gelado atravessou meu braço, subindo pelos ossos e perfurando minha mente com memórias e medos antigos que eu jamais havia enfrentado. A sombra cresceu, esticando-se pelo teto e pelas paredes, cobrindo cada raio de luz. A sensação de que eu estava prestes a desaparecer era total. Tudo ao redor se distorcia, o chão, as paredes, o teto, o tempo. Eu não conseguia mais distinguir se respirava ou apenas existia naquele espaço sufocante. Ajoelhei-me, segurando o terço com força, rezando com todo o ar que me restava. A sombra recuou levemente e a menina inclinou a cabeça, estudando meu desespero como se fosse um jogo. O quintal, a rua, a casa inteira pareciam engolidos pela presença deles, e eu senti que não havia saída. Cada esforço custava mais do que o meu corpo podia suportar. Então veio a luz, um clarão difuso que parecia rasgar a noite, e a sombra se contorceu. A menina flutuou mais alto. O toque gélido deu lugar à sensação de ser puxado, arrastado para fora da realidade. Eu gritei, mas minha voz desapareceu. O vento trouxe o cheiro da terra molhada e das flores queimadas, e cada gota de chuva parecia gelo atravessando minha pele. Consegui me arrastar para dentro da casa, mas não havia segurança. Parte de mim ficou presa naquele quintal, naquele espaço escuro e vivo. Desde aquela noite, Ben, eu nunca mais estive sozinho. Cada sombra, cada cheiro, cada sussurro me lembra deles. A menina flutua em algum canto da minha mente, e a sombra paira sobre mim, paciente, esperando o momento certo para me levar por completo. Agora, cada noite é uma batalha. Cada respiração me traz lembranças do toque gelado, do sorriso da menina, da pressão da sombra. Tento viver, mas não é vida. É uma sobrevivência constante, sabendo que eles estão aí observando, esperando, e que um dia inevitavelmente vão me levar. E é isso, Ben. Eu precisava te contar, porque se guardasse só para mim, sei que enlouqueceria. Ninguém acreditaria, mas precisava colocar em palavras o que aconteceu. Cada sombra, cada cheiro, cada vento frio me lembra daquela noite e da certeza de que nunca estarei livre. Não há explicação, Ben. Não há lógica, apenas a presença deles que me escolheu e não me deixará em paz. Ben, e até hoje sinto que cada detalhe está gravado na minha pele, como se o passado tivesse decidido não me deixar em paz. Eu morava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por morros e matas densas. A vida era tranquila, ou pelo menos parecia ser. Meu apartamento ficava no último andar de um prédio antigo, com janelas que rangiam com o vento e um cheiro de mofo impregnado nos cantos. Eu costumava chegar tarde do trabalho, Ben, e a solidão da casa sempre me acolhia como um manto silencioso. Mas naquela semana, algo começou a mudar. No primeiro dia, percebi um cheiro estranho, doce e metálico, vindo do corredor que levava ao meu quarto. Era sutil, quase imperceptível, mas suficiente para me deixar desconfortável. Achei que fosse algum problema de encanamento ou talvez lixo acumulado, então ignorei. À noite, enquanto preparava o jantar, ouvi passos leves, rápidos pelo corredor. Pensei que pudesse ser minha mente cansada tentando me enganar, então continuei a cortar os legumes, mas o barulho não parava. Parecia que alguém andava e desaparecia, sempre no mesmo ritmo que eu respirava. No dia seguinte, o cheiro voltou com mais intensidade. Ao entrar no quarto, notei que alguns objetos estavam fora do lugar. Pequenos detalhes que normalmente eu não reparava. Um livro na estante fora do alinhamento, uma caneta caída no chão. Fiquei desconfortável, mas ainda tentei racionalizar.
Eu poderia estar esquecendo onde deixava minhas coisas. À noite, enquanto lia na cama, percebi sombras se alongando nas paredes, como se algo se escondesse nos cantos. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto. Bem, eu senti um frio que atravessava minha pele, e a solidão do apartamento passou a me oprimir de uma forma que nunca antes tinha sentido. No terceiro dia, as coisas começaram a se mover sozinhas. A cadeira próxima à minha escrivaninha se inclinava para frente. O ventilador desligava sozinho e ligava sem motivo. À noite, enquanto dormia, senti um toque leve no braço, quase como se alguém tivesse me chamado. Quando acordei, não havia ninguém, mas percebi marcas finas, como dedos, pressionando a pele. O medo começou a se infiltrar de maneira constante, e eu percebi que não estava lidando apenas com algum fenômeno comum. Uma noite, decidi gravar sons do apartamento para tentar entender o que estava acontecendo. Coloquei o celular no corredor e fui dormir. Na manhã seguinte, ao ouvir a gravação, percebi sussurros, palavras fragmentadas que pareciam vir de diferentes direções. Frases curtas: "Você está sozinho." Não devia estar aqui." Minha respiração ficou pesada e um nó se formou na garganta. Era impossível ser minha mente. Eu sabia que algo estava ali. No quarto dia, ao entrar no banheiro, senti um arrepio intenso. A luz falhou, e no reflexo do espelho percebi uma figura atrás de mim, mas ao me virar não havia nada. Apenas um frio intenso, Ben, que parecia congelar meus ossos. A figura desaparecia quando eu olhava diretamente, mas cada vez que desviava o olhar, havia movimento. Um vulto que eu não conseguia nomear, mas que sentia pulsar com raiva ou fome. Cada vez que eu pensava em dormir, o cheiro voltava, mais forte, mais presente, e eu sentia aquela presença próxima, respirando comigo. A quinta noite foi pior. Senti uma pressão no peito e minha visão começou a distorcer. O corredor se alongava de maneira impossível, paredes ondulando, teto se curvando. Eu via, ao final do corredor, uma criança pequena com cabelos negros e olhos fundos, vazios. Ela não falava, não se movia, apenas me observava. Cada vez que piscava, ela estava mais próxima. Um frio intenso, Ben, que parecia sugar minha alma. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A porta do meu quarto parecia recuar, impossível de alcançar, como se a própria casa estivesse se transformando para me aprisionar. Quando finalmente consegui me aproximar do corredor, senti mãos geladas segurarem meus ombros. Um arrepio percorreu minha espinha e um sussurro tão perto que senti vibrar dentro do meu peito. "Não vai escapar." Eu gritei, mas a voz não saiu. As sombras ao redor se multiplicaram, dançando nas paredes como se tivessem vida própria. Eu percebi que cada canto da casa, cada móvel, cada sombra se tornara parte do que me perseguia. Não era apenas uma figura, Ben. Era algo que habitava o espaço, sugando a normalidade, corroendo minha sanidade. No sexto dia, tentei sair do apartamento, mas a porta principal parecia distorcida, maior ou menor do que o normal. Quando consegui abrir, o corredor do prédio estava diferente, escuro e interminável, paredes úmidas rangendo com o vento. Ao olhar para trás, percebi que o vulto da criança não estava mais apenas no corredor. Ela aparecia em cada reflexo, cada sombra, cada janela. E o cheiro, aquele cheiro doce e metálico, me seguia, preenchendo meus pulmões e fazendo minha cabeça girar. Foi nesse momento em que percebi que o que quer que fosse não estava limitado ao apartamento. Eu podia sentir sua presença fora dele, nos corredores da rua, nas sombras das árvores, na luz tremeluzente dos postes. Cada passo que eu dava, cada olhar que eu lançava, era seguido, observado. A sensação de impotência e terror tornou-se absoluta. Eu sabia que, se tentasse chamar alguém, ninguém veria, ninguém ouviria, porque era uma presença que se alimentava da minha percepção, da minha mente. Naquele dia, ao chegar em casa, encontrei o boneco. Um brinquedo antigo, sujo, com olhos negros, sentado na sala como se me aguardasse. Não havia lembrança de tê-lo comprado ou visto antes, mas ali estava.
me encarando. A respiração acelerada, Ben, e o pavor me dominando. Eu tentei jogá-lo fora, queimá-lo, mas ele sempre reaparecia. Cada tentativa fracassada aumentava a sensação de que não havia mais saída, de que eu estava preso em uma teia invisível, construída para me enlouquecer. Foi quando percebi os sussurros mudarem. Ben, agora não vinham apenas do corredor ou do sótão, vinham de dentro de mim, repetindo minhas memórias, distorcendo-as, transformando lembranças felizes em pesadelos. A casa tornou-se um labirinto sensorial e eu, apenas uma sombra de mim mesmo, tentando entender a dimensão do que me cercava. A noite caiu e com ela o silêncio absoluto. Um silêncio que pressionava, que esmagava, mas que carregava em si a promessa de que algo viria, que eu não poderia escapar. Eu precisava sair, fugir, qualquer que fosse o custo. Mas bem, mesmo agora ao te contar, sinto que não escapei. A presença permanece sutil, escondida, lembrando-me constantemente de que há coisas que não podem ser explicadas, que não desaparecem, que esperam pacientemente para nos lembrar da nossa fragilidade. E eu aqui, contando isso para você, ainda sinto o frio, o cheiro, o toque de algo que não quer me deixar ir. Naquela noite, Ben, eu não consegui dormir. O medo que antes vinha em ondas agora parecia constante, pesado, ocupando cada espaço do meu corpo. Sentei-me na beirada da cama, observando o boneco com seus olhos negros, imóveis, e senti uma estranha compreensão. Aquilo não estava ali para brincar comigo, mas para me estudar, me quebrar lentamente. Cada respiração era medida, cada pensamento sondado, e eu percebi que a casa inteira estava viva, consciente. As paredes rangiam, mas não como um prédio velho. Elas gemiam, sussurrando algo que eu não conseguia decifrar. Levantei-me para procurar algum canto seguro, qualquer lugar que pudesse me oferecer algum conforto. Mas a sala estava diferente, Ben. As janelas pareciam mais altas, o teto mais baixo e o corredor que levava à porta principal ondulava como se fosse feito de água. Cada passo que eu dava era acompanhado de um som de risadas infantis, fracas, quase imperceptíveis, mas suficientes para me congelar. Tentei ignorar, mas percebi que os risos vinham de lugares impossíveis, do chão, do teto, das paredes ao meu redor. Foi quando ouvi o sussurro. Primeiro uma única palavra, vem, e depois outras, formando frases desconexas, mas claras o suficiente para que eu entendesse o recado. Você não devia estar aqui, não vai escapar. O frio aumentou, uma pressão no peito que me impedia de respirar. E meus olhos, Ben, começaram a enxergar formas nos cantos da sala. Sombras que não correspondiam a nada físico, movendo-se independentemente da luz. Desesperado, corri para a porta da rua, mas ela não se abriu. O corredor parecia se estender infinitamente, tornando impossível alcançar a saída. As paredes respiravam, inchando e retraindo. E eu percebi que não estava lidando apenas com uma presença, mas com algo que manipulava a própria realidade. Tudo se tornou um labirinto sensorial. Odores de terra molhada, cheiro metálico de sangue, rangidos de madeira antiga. Tudo misturado, tornando impossível distinguir entre real e imaginário. Na madrugada seguinte, bem percebi que não estava sozinho nem em pensamentos. No quarto, refletido na luz fraca do abajur, vi o rosto de uma mulher. Não uma pessoa viva, mas uma entidade, seus olhos profundos e vazios me observando. Ela não se moveu, mas senti sua atenção inteira sobre mim. A sensação de ser avaliado, julgado, começou a corroer minha mente. Tentei falar, mas minha voz não saiu, e quando pisquei, ela desapareceu, apenas para ser substituída por uma criança menor, ainda mais próxima. Seus olhos negros agora acompanhando cada movimento meu. Ben, eu comecei a perceber um padrão. A presença não se limitava a uma forma. Ela se manifestava como aquilo que eu mais temia, aquilo que minha mente pudesse conceber.
Quando lembrava de minha infância, via figuras de sombras brincando nos corredores. Quando pensava na morte, surgiam vultos encapuzados. Era como se a casa tivesse se tornado um organismo que alimentava-se do meu medo, moldando minha percepção para mantê-lo constante e inescapável. Na noite seguinte, enquanto eu tentava dormir sentado na cama, ouvi passos subindo as escadas atrás de mim. Não havia escadas na direção de onde eu sentia os passos, mas o som estava lá, firme, pesado, acompanhando cada batida do meu coração. Um grito preso na garganta escapou, e eu percebi que a presença estava agora fisicamente perto, tocando o ar ao meu redor, causando arrepios que me percorriam da cabeça aos pés. Um cheiro doce e metálico preencheu o quarto novamente, e com ele veio uma voz clara, não infantil, mas adulta e fria. Chegou a hora. O terror tomou forma física quando senti mãos invisíveis segurarem meus ombros, me forçando a olhar para a parede. E nela, Ben, algo que eu jamais poderia esquecer. Centenas de rostos de crianças, todas com olhos negros, refletindo meu medo, observando meu desespero. Cada rosto parecia uma promessa de sofrimento, uma lembrança de que eu não estava sozinho e que aquilo, o que quer que fosse, tinha uma paciência infinita. Eu tentei lutar, me soltar, correr, mas a cada movimento, a casa parecia crescer, alongar-se, engolindo corredores, ampliando cômodos, criando portas que levavam a lugar nenhum. Tudo ao meu redor se tornou impossível de mapear. Senti que minha mente estava se desfazendo, que minhas lembranças se misturavam com a presença. Bem, eu percebi pela primeira vez que poderia não haver retorno, que o que havia se apossado da casa poderia muito bem se apossar de mim. No auge do desespero, decidi tentar um último recurso. Fui até o sótão, esperando que a altura e o isolamento pudessem me oferecer algum tipo de vantagem. Ao subir, senti uma onda de ar frio, como se atravessasse séculos de história e sofrimento. No sótão, encontrei mais objetos antigos, brinquedos, fotos, todos com olhos negros desenhados ou pintados. Uma sensação de que aquele lugar era um cemitério de memórias, de medos esquecidos, invadiu minha mente. A presença estava lá, intensa, pulsando entre cada objeto, como se cada memória tivesse vida própria e me atacasse. Ben, a noite parecia eterna. Cada tentativa de escapar falhava. O sótão se transformou em um labirinto de sombras e reflexos, e cada passo que eu dava parecia me levar para mais perto da loucura. O cheiro de metal doce se misturava com o pó antigo, com o mofo, criando uma sensação de sufocamento absoluto. O frio era constante, penetrando até os ossos, e eu percebi que não havia mais distinção entre mim e a presença. Eu estava dentro dela e ela dentro de mim. Na madrugada seguinte, quando finalmente consegui descer, percebi que a cidade lá fora não era mais a mesma. As ruas pareciam mais silenciosas, mais longas, e cada sombra parecia conter algo que me observava. Eu tentei chamar alguém, qualquer um, mas as vozes não saíam. O medo havia se tornado meu próprio corpo, Ben, minha própria respiração, minha própria visão. Eu entendi que aquilo que me perseguia não precisava de forma, não precisava de rosto, porque agora residia dentro de mim. Hoje, Ben, eu ainda sinto o frio, o cheiro, os sussurros. Eu tentei mudar de apartamento, de cidade, mas a sensação não me abandona. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquela criança de olhos negros me observando de longe, ou sinto mãos invisíveis tocando meus ombros. Não sei se algum dia vou me livrar disso, ou se algum dia a presença vai decidir me deixar ir. Mas, Ben, precisava te contar, porque escrever e falar sobre isso é, talvez, a única forma de manter a sanidade, de lembrar que ainda sou eu, mesmo que fragmentado. Não há explicação, Ben. Apenas a lembrança de que existem coisas que não pertencem ao nosso mundo, que nos observam e nos esperam, e que, quando se alimentam do medo,
tornam-se quase impossíveis de expulsar. Eu ainda vivo, mas apenas por enquanto. E toda vez que sinto o cheiro doce e metálico, sei que ela está próxima, esperando. Isso aconteceu comigo, Ben. E desde aquela noite nada mais foi igual. Eu morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Uma daquelas onde todo mundo se conhece e o silêncio da madrugada é quase palpável. Minha casa ficava na beira de uma estrada de terra cercada por matas e tinha um quintal grande demais para eu me sentir seguro sozinho. Era uma sexta-feira comum. Eu estava sozinho porque meus pais tinham ido visitar parentes e minha irmã estava com amigas. Eu jantava, mexia no celular e tudo parecia normal até que a primeira coisa estranha aconteceu. O relógio marcou quase meia-noite quando ouvi um ranger na sala. Primeiro pensei que fosse o piso antigo ou algum vento entrando pelas frestas da janela, mas o som se repetiu, dessa vez acompanhado de um cheiro estranho, doce, úmido, com uma ponta de queimado. Meu estômago gelou. Levantei-me devagar, Ben, tentando me convencer de que era nada, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Quando cheguei à sala, vi algo que me congelou. Uma menina pequena, talvez uns 7 anos, estava parada perto da porta do quintal. Seus cabelos negros caíam sobre o rosto, pele pálida refletindo a luz fraca da lâmpada. E os olhos... Bem, os olhos dela eram completamente negros, sem brilho, sem vida. E mesmo assim, me encaravam diretamente. Atrás dela, algo maior, uma sombra sem forma definida, que parecia preencher todo o quintal e até as árvores ao redor da casa. O ar ficou pesado, sufocante, como se eu tivesse mergulhado em água gelada. Meu corpo travou. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas não obedeciam. A menina começou a se aproximar, flutuando levemente, sem pisar no chão, e o ar ao redor dela parecia gelar e apertar meu peito ao mesmo tempo. A sombra ondulava, crescia, se esticava, como se respirasse comigo, em ritmo sincronizado. Cada passo que eu tentava dar parecia atrasado, como se estivesse preso em algum lugar entre o chão e o ar, incapaz de avançar. Ajoelhei-me, segurando o terço que minha avó me dera quando eu era criança. Comecei a rezar, sem acreditar direito em nenhuma palavra, mas precisava fazer algo, Ben. A sombra recuou ligeiramente, mas a menina inclinou a cabeça, estudando-me com um sorriso que atravessava minha alma. Eu sentia meu corpo drenado de força, meu coração prestes a explodir. Cada som da casa, o vento nas frestas, o rangido do piso, o barulho distante do rio parecia amplificado, como se cada detalhe estivesse sendo manipulado por aquela presença. Tentei me arrastar para a cozinha para ganhar algum espaço, mas a porta se fechou sozinha com um estrondo que fez o chão tremer. A menina flutuava agora em frente à porta e a sombra se expandiu, ocupando o teto, as paredes, preenchendo cada centímetro de espaço com escuridão viva. O cheiro doce e queimado misturava-se ao odor úmido do quintal, penetrando minhas narinas, queimando minha garganta. Eu estava preso, Ben, sem chance de escapar, e algo dentro de mim sabia que aquele era apenas o começo. Ouvi o primeiro sussurro claro. Meu nome. Lucas. Repetido várias vezes, baixo, distante, mas dentro da minha mente, como se alguém falasse bem ao meu ouvido. Cada repetição fazia meu peito apertar mais, meus músculos tremerem, e eu sentia uma parte de mim sendo puxada para fora, arrastada para algum lugar sem chão, sem teto, sem tempo. Então, Ben, eu percebi que não estava apenas com medo. Eu estava sendo escolhido. Não havia nada que eu pudesse fazer, nenhum lugar seguro, nenhum objeto de proteção que pudesse me salvar. A menina deu mais um passo. O ar gelado atravessou meu corpo e tudo começou a se distorcer. O quintal parecia se estender infinitamente. As árvores se contorcendo em formas impossíveis e a sombra pulsando como se estivesse viva. Meu coração disparou e eu gritei com toda a força que me restava, mesmo sabendo que minha voz provavelmente não sairia.
E foi nesse instante que algo diferente aconteceu. Um clarão difuso surgiu, iluminando o quintal, e por um segundo tudo pareceu se mover em câmera lenta. A sombra recuou, a menina flutuou mais alto e eu consegui arrastar-me para dentro da casa. Mas bem, eu sabia que aquela fuga era apenas temporária. Parte de mim ficou para sempre ali, entre a escuridão, entre a risada silenciosa da menina e a pressão esmagadora da sombra. A noite passou, mas eu não dormi. Cada som, cada sombra projetada pela luz da rua, cada vento que passava pela fresta da janela, me lembrava deles. Eu tentei ligar para alguém, pedir ajuda, mas meu telefone não funcionava, como se a própria presença tivesse bloqueado qualquer contato. A sensação de que estava sendo vigiado permaneceu constante, sufocante. Eu sabia que não conseguiria escapar daquela escolha que me marcaram para sempre. O sol nasceu fraco, tingindo a cidadezinha de tons cinza e laranja, mas não trouxe conforto algum. Mesmo com a claridade, eu sentia a presença deles. Cada sombra projetada pelas árvores do quintal parecia se mover, ondular, como se estivesse respirando. O ar tinha aquele cheiro estranho, doce e metálico, que queimava minha garganta e me lembrava da noite anterior. Cada respiração me deixava tonto, e meu coração ainda disparava sem motivo aparente. Durante o dia, tentei seguir a rotina. Comprei pão na padaria, lavei a louça, varri o quintal, mas tudo parecia errado. Cada barulho, um galho caindo, um cachorro latindo ao longe, o ranger de uma porta, fazia minha respiração acelerar. A menina aparecia nos meus pensamentos constantemente, e a sombra parecia se insinuar em cada canto da casa, mesmo quando eu fechava os olhos. Bem, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado, de que algo esperava o momento certo para me puxar de volta. Quando a noite chegou, tudo piorou. Eu estava sentado na sala, tentando me acalmar, quando ouvi novamente o arrastar do piso. Vinha do corredor, lento, pesado, e junto dele o mesmo cheiro que me paralisara na noite anterior. Levantei-me devagar, coração batendo forte, e apontei a luz da lanterna pelo corredor. Não havia nada, mas o silêncio se fez mais intenso, Ben. Tão intenso que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando. Então percebi que o quintal estava diferente. A sombra tinha tomado forma parcial, estendendo-se pelo chão da cozinha, entrando pelos vãos da porta. A menina flutuava no ar, olhos negros fixos em mim, sorrindo de um jeito que atravessava minha mente. O frio intenso me atingiu como uma lâmina e eu senti minhas forças sendo sugadas. Cada passo que eu dava em direção à porta era como caminhar em areia movediça, lento, exaustivo, desesperador. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O terço da minha avó estava em minhas mãos e eu rezava, mas cada palavra parecia inútil. A sombra avançava, ondulando, ocupando cada espaço disponível. O chão parecia se distorcer, como se eu estivesse flutuando e caindo ao mesmo tempo. Meu corpo tremia, Ben, e eu sabia que não tinha como resistir muito mais tempo. Então aconteceu algo inesperado. Um clarão intenso vindo do quintal iluminou a casa inteira. A menina flutuou para cima, sendo puxada por uma luz que parecia vir do céu. A sombra recuou um pouco, contorcendo-se, rugindo de uma forma inaudível, mas o toque gelado que me percorria desde o início desapareceu apenas parcialmente. Eu caí de joelhos, respirando com dificuldade, mas senti que parte de mim não retornou. Algo ficou lá, preso na escuridão, esperando. Consegui me arrastar para o quarto e trancar a porta. Passei horas ali, Ben, ouvindo a casa ranger, o vento balançando as árvores, e cada pequeno som me lembrava deles. Quando finalmente fechei os olhos, vi o sorriso da menina. Senti o toque gelado em meus braços e ouvi meu próprio nome sussurrado, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. Hoje, Ben, cada sombra que vejo, cada cheiro de terra molhada ou flores queimadas, cada vento que atravessa a casa, me lembra deles. Tento viver, mas não é vida. É apenas sobrevivência.
sabendo que um dia inevitavelmente vão me levar e que o que aconteceu naquela noite não vai acabar enquanto eu estiver respirando. Bem, isso ainda me assombra cada vez que fecho os olhos. Eu morava em uma cidade pequena do interior, aquelas onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? Um lugar tranquilo demais para os padrões de hoje. Mas eu era jovem e curioso demais, e às vezes a curiosidade é mais perigosa do que qualquer coisa. Eu trabalhava em uma oficina mecânica no centro da cidade, mas morava em uma casa antiga que tinha ficado vaga por anos, antes de eu me mudar. O bairro era calmo, com ruas de terra e casas com quintais grandes, cercados por cercas de madeira meio caídas. E o silêncio da noite quase sempre era absoluto. Mas naquela casa, Ben, o silêncio tinha um gosto estranho. No início, tudo parecia normal. Eu chegava do trabalho, jantava e passava o resto da noite assistindo televisão ou lendo algum livro velho que encontrei na casa. Mas depois de algumas semanas, comecei a perceber pequenas coisas. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Portas que eu tinha certeza de ter trancado se encontravam abertas. E um cheiro. Não consigo descrevê-lo bem, Ben, mas era uma mistura de terra molhada com algo queimado, como folhas secas em um incêndio distante. Cheiro que vinha de lugares que eu sabia que estavam fechados. Foi em uma dessas noites, quando o vento soprava forte e a lua se escondia atrás de nuvens carregadas, que eu ouvi pela primeira vez os passos. Não eram passos normais, Ben. Pesados e lentos, que ecoavam pelo piso de madeira como se alguém estivesse tentando me avisar de algo. Eu levantei a cabeça, meu coração disparado, e pensei em sair para o quintal, mas o medo me paralisou. Quando finalmente reuni coragem, não havia ninguém. Só o silêncio e aquele cheiro insistente que agora parecia me seguir pela casa inteira. Na semana seguinte, comecei a ouvir vozes baixas. Primeiramente, eram sussurros indistintos, palavras que pareciam se formar e desaparecer antes que eu conseguisse entender. Mas então, Ben, eu ouvi meu nome. Uma voz calma, quase maternal, chamando por mim, vindo do sótão. Eu nunca tinha subido lá, pois o piso rangia demais e o teto estava baixo. Mas naquela noite, algo me empurrou para subir as escadas. Cada degrau rangia como se estivesse anunciando minha chegada, e o ar estava mais frio a cada passo que eu dava. Cheguei ao sótão, e tudo o que vi foram caixas velhas e móveis cobertos por panos empoeirados. Mas o sussurro continuava, mais insistente agora. Eu tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, mas quando me aproximei de uma das caixas, senti uma presença atrás de mim. Um frio intenso subiu pela minha coluna, e eu juro, Ben, que vi uma sombra se mover no canto do cômodo, alongando-se e retorcendo-se como se tivesse vida própria. Não havia ninguém, mas eu podia sentir que não estava sozinho. Nos dias seguintes, a presença se intensificou. Comecei a ter sonhos vívidos, onde a casa parecia se transformar em algo que não reconhecia. As paredes se distorciam, as portas se multiplicavam e no fim do corredor, uma figura sempre me esperava. Uma mulher, vestida com roupas antigas, com cabelos negros e olhos que refletiam um vazio impossível. Ela não falava, mas sua presença era tão opressiva que eu acordava suando frio, sentindo como se tivesse corrido quilômetros sem me mover. Um sábado à noite, resolvi enfrentar o que quer que fosse. Peguei uma lanterna e subi novamente ao sótão. Tudo estava em silêncio, mas o ar parecia mais denso, como se cada respiração fosse difícil. Comecei a mexer nas caixas, Ben, procurando qualquer pista do que poderia estar causando tudo aquilo. E foi então que encontrei um caderno velho, com páginas amareladas e rabiscos que pareciam símbolos antigos. Enquanto eu folheava, o cheiro familiar invadiu o cômodo, mais forte do que nunca. E os sussurros voltaram, formando palavras agora claras. Por que voltou? Eu não consegui responder, Ben. Minha voz falhou. E então senti uma mão fria tocar meu ombro. Me virei e não havia ninguém. Mas no reflexo do vidro sujo de uma janela, vi aquela mulher bem atrás de mim, me observando.
Tentei gritar, mas nada saiu. Corri escada abaixo, tropeçando, sentindo como se algo estivesse me perseguindo. Quando cheguei à porta da frente, percebi que estava trancada por dentro, embora eu tivesse a chave na mão. Um vento gelado atravessou o corredor e a voz sussurrou de novo. Você não devia ter vindo. Depois daquela noite, minha rotina mudou. Comecei a dormir com a luz acesa e ainda assim sentia olhos me observando. A figura aparecia nos cantos do quarto, nos reflexos das janelas e até mesmo nas sombras que se moviam na parede com a luz do poste lá fora. O cheiro persistia e eu sabia que não era apenas imaginação. Algo ali estava vivo, esperando, observando cada movimento meu. Então, Ben, veio a noite que mudou tudo. Eu estava tentando escrever tudo o que estava acontecendo para colocar minha mente em ordem, quando ouvi um barulho vindo do quintal. Parecia alguém caminhando sobre a grama molhada. Fui até a janela e vi algo que me congelou. A mesma mulher do sótão estava lá olhando para mim, com olhos vazios, imóveis, e a boca se abrindo lentamente, como se fosse sussurrar algo. Mas nenhum som saiu. Só um silêncio que parecia gritar dentro da minha cabeça. Eu não sei como, Ben, mas quando acordei, estava no chão da cozinha, a porta aberta e o caderno desaparecido. O cheiro ainda estava lá, intenso, queimando minhas narinas. E desde aquela noite, percebi que não podia mais ignorar. Não podia fugir porque aquilo não era só uma presença. Era algo que estava dentro da casa, dentro de mim. Algo que crescia a cada dia, esperando pacientemente. Certo, Ben, se prepara, porque o que aconteceu depois não tem explicação fácil. E cada detalhe ainda me faz arrepiar. Nas semanas seguintes, a presença se tornou mais insistente. Não era mais só a sensação de ser observador. Eu sentia como se algo estivesse dentro da minha própria casa, andando entre os móveis, respirando o mesmo ar que eu. Comecei a ouvir passos, mesmo quando estava sozinho no quintal, e portas que eu tinha certeza de ter trancado sozinhas se abriam silenciosamente. O cheiro também não dava trégua. Era como se estivesse impregnado nas paredes, grudado nos móveis, algo que não podia lavar ou arejar. Às vezes, eu acreditava ouvir um sussurro atrás de mim, mas sempre que me virava, não havia nada. Só o vazio e aquele peso no peito que parecia me esmagar lentamente. Uma noite, Ben, senti algo diferente. Eu estava sentado na sala, tentando escrever sobre tudo o que estava acontecendo, quando percebi que o ar ao meu redor ficou mais frio, pesado. A luz da lâmpada oscilou e sombras começaram a se alongar nas paredes de um jeito que não seguia a luz natural. Foi quando ouvi claramente o som de uma voz, mas não como antes, sussurrando meu nome. Dessa vez, era um murmúrio baixo, quase musical, que vinha do quarto que eu mantinha fechado, o que eu chamava de quarto do sótão, porque ele tinha portas duplas que davam acesso à escada para o sótão. A voz dizia, está na hora. Meu coração disparou, Ben. Algo em mim sabia que eu não podia ignorar, mas o medo me paralisava. Eu tomei coragem, peguei uma lanterna e abri a porta devagar, cada rangido ecoando como um trovão silencioso. O quarto estava vazio, mas o ar estava gelado. E havia uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que eu percebi, pela primeira vez, marcas no chão. Pegadas pequenas, finas, que não eram minhas, e que iam do centro do quarto até a escada que levava ao sótão. Decidi subir. Cada degrau rangia e meu braço tremia segurando a lanterna. Quando cheguei ao sótão, Ben, o que eu vi me paralisou. O caderno que havia desaparecido semanas antes estava aberto no chão, páginas espalhadas, mas não havia vento e não havia ninguém. No entanto, sobre o caderno havia algo que eu nunca vou esquecer. Uma pequena figura, como uma boneca feita de barro, com olhos vazios e expressão que parecia me acusar de algo que eu não compreendia. Quando me aproximei, senti um arrepio profundo na espinha e a lanterna apagou sozinha, mergulhando o sótão em uma escuridão absoluta. Ben,
Eu não sei como descrever o que aconteceu depois. Senti mãos invisíveis me empurrando, um frio intenso que parecia querer me sugar para dentro do piso. Um sussurro continuo insistente. Você prometeu... Não pode fugir. Eu caí de joelhos, tentando alcançar a lanterna. Mas antes que conseguisse, uma sombra se ergueu à minha frente. A mulher do sótão estava lá, maior do que antes, com os olhos negros que refletiam nada, e a boca se abrindo como se fosse engolir o mundo. Eu gritei Ben, mas meu grito parecia preso. E o chão sob mim tremeu como se estivesse vivo. Na manhã seguinte, acordei no quintal, ensanguentado e sujo, sem saber como cheguei lá. A porta do sótão estava trancada, o caderno desaparecido novamente, e o cheiro persistia, mais forte que nunca, impregnando minha roupa e minha pele. Desde então, Ben, a sensação nunca me abandonou. Não posso dormir sem sentir que algo me observa. E quando fecho os olhos, vejo aquela mulher, aquela figura com olhos vazios, me acusando silenciosamente. Às vezes penso que posso ouvir os sussurros, mesmo com a porta fechada, palavras indecifráveis que me chamam de volta para o sótão. A parte mais assustadora, Ben, é perceber que não há lógica para tudo isso. Nenhum símbolo, nenhum feitiço conhecido, nenhum aviso de alguém da cidade explica o que aconteceu comigo. E o que é pior, sei que não posso fugir. Mudanças de casa, viagens, tudo foi em vão. Aquela presença parece seguir, esperando que eu cometa o erro de desobedecer, de esquecer, de ignorar. Eu sinto que ela está dentro de mim de alguma forma e que o tempo só fortalece a presença. Bem, se você está ouvindo isso, saiba que não é apenas uma história para assustar. É real, e eu sinto todos os dias, cada noite, que algo me observa e me espera. Não há explicação, não há salvação fácil. Só o silêncio e o medo, crescendo junto comigo. Eu não sei quanto tempo mais vou conseguir aguentar, mas precisava te contar, precisava dividir isso com alguém que ao menos ouve. Porque, bem, essa história não acabou. Ela continua, silenciosa, nos cantos da casa, nos reflexos das janelas, no vento frio que entra sem avisar.